Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Vim aqui hoje para gravar mais essa videoaula para vocês, na ideia de a gente estar continuando as discussões do nosso tema principal desse trimestre, que é Geografia Agrária, certo? Esse tema nós começamos lá no finalzinho do primeiro trimestre, né? Na última quinzena. Eu coloquei para vocês uma introduçãozinha que falava aí sobre os primórdios da agricultura, né? Nessa primeira quinzena do segundo trimestre, eu trouxe para vocês alguns conceitos que são fundamentais, tá? Para a gente entender exatamente, para a gente chegar aqui hoje nesse tema que a gente vai trabalhar. E aí também, na semana passada, eu trabalhei com vocês, né? Para alguns que vão ver esse vídeo vai ser na semana retrasada, depende de quando eu posto, mas de maneira geral, o último conteúdo eu trabalhei com vocês também um pouquinho na aula síncrona, né? Naquele encontro que nós tivemos. Não foi todo mundo que conseguiu participar, mas quem conseguiu, eu acredito que já vai ter aqui uma boa noção daquilo que a gente vai discutir, beleza? Então vamos lá. O que eu vou falar um pouco hoje para vocês? Eu vou falar hoje sobre modos de produção, sobre sistemas de produção. Lembra que eu falei na nossa aula, na nossa última aula, que hoje no Brasil existem dois sujeitos, né, ou dois elementos principais, sujeitos principais no contexto do campo brasileiro, que é o camponês, né, e o latifundiário, tá certo? A gente falou um pouco sobre concentração de terras no Brasil, a gente falou um pouco sobre soberania alimentar, falamos sobre diversos conceitos que eles vão estar hoje caindo aqui nessa ideia de discutir os modos de produção, beleza? Então, a primeira coisa, muitas vezes a gente escuta esse conceito aqui, ó, agricultura familiar, como se fosse sinônimo, tá, de pequena produção, beleza? Durante muitos anos, esse conceito, ele de fato foi utilizado como sinônimo de pequena produção. E ainda hoje, a gente escuta isso, né? Fala assim, isso daí é agricultura familiar. Aí logo a gente já entende que é pequena produção. Mas, ultimamente, a gente tem tentado desconstruir um pouco essa ideia. Por quê? O que significa o conceito de agricultura familiar? É uma agricultura que é desenvolvida pelos membros de uma família, né? Então, o meu avô era agricultor, meu pai é agricultor e vai me ensinando e eu vou virar um agricultor também, vou ensinar meus filhos posteriormente e por aí vai. E toda a família ou parte dessa família se mantém no campo produzindo, trabalhando, tá? Só que olha aqui, hoje nós vamos discutir a agricultura camponesa, tá? Que é essa de pequena e média produção, e vamos discutir também o agronegócio, que são essas grandes fazendas com alta tecnologia e tudo mais. Porém, a família ela pode estar presente tanto na agricultura camponesa, na pequena e média produção, como no agronegócio. Então a gente não pode colocar a agricultura familiar como sinônimo de pequena produção, beleza? Então o que a gente pode definir é que a agricultura camponesa, a pequena produção, ela pode ser familiar? Pode, beleza? O agronegócio, ele pode ser familiar? Também pode. Então não usem isso como sinônimos, tá? Sempre vamos verificar do que a gente está falando, que tipo de produção, qual que é o contexto, qual que é o perfil daquela produção, para estar falando se é familiar, se não é, beleza? Primeira coisa então da aula, tranquilo, né? Segunda coisa, ó, vamos tentar compreender para diferenciar quais são as características de uma agricultura camponesa, feita por quem? Pelos camponeses, tá? E uma agricultura do agronegócio, feito por quem? Por grandes grupos ou pelos empresários, né, desse sistema. Então vamos lá, primeira coisa, agricultura camponesa, o sujeito é o camponês. Quem que é o camponês? O que é? Vamos lembrar do conceito lá que eu coloquei para vocês na plataforma. O camponês é aquele sujeito que vive do campo, né, e a partir das suas atividades diárias ele consegue a sua reprodução social, ele consegue a sua manutenção da vida, da sua família, né? Esse camponês, ele é um sujeito que reside no campo, tá? Então, as características da agricultura camponesa, primeira coisa, pequenas e médias propriedades, tá certo?
com baixo uso de tecnologias. Então eles não têm aquelas tecnologias avançadas, máquinas de milhões de reais por GPS e por aí vai, tá? Então são pequenas e médias produções de uma tecnologia menos avançada. E aí, ó, eles utilizam essa produção para a produção de alimentos, tá? Que tem o objetivo de alimentar a sua família, mas também de gerar renda, né? E ele conseguir manter a sua família mesmo, né? A sua reprodução. Mas também tem uma característica que é extremamente importante. Como esse camponês, ele passou o tempo todo morando naquela terra, e pode ser que muitas vezes também a sua família foi criada, seus pais, os seus avós, eles têm uma relação de S2 coraçãozinho, de amor com a terra. Então aquela terra para o camponês, ela não é só uma fonte de recurso, uma fonte de renda. Ela tem também o quê? Um vínculo afetivo, tá certo? Então aquele camponês, ele produz, e isso é importante, mas ele também tem um vínculo afetivo com a terra. Vocês vão ter aí com certeza exemplo na família ou próximo de pessoas que muitas vezes uma terra ali não dava nenhum lucro e tal, mas aquela pessoa tinha um sentimento pelaquela terra e não gostaria de sair. Eu dou muito o exemplo da minha avó, né? A minha avó, ela morava dentro de uma fazenda de café no interior de São Paulo. E essa fazenda, ela quebrou, né? E ela foi tomada por conta de dívidas com a produção. E aí a minha avó, como colono, foi expulsa da fazenda e teve que ir morar numa periferia de uma cidade próxima, né, de Botucatu, que eu já contei para vocês. E aí, o que aconteceu com a minha avó? A minha avó teve problemas relacionados a essa saída do local de vida dela, né? Ela tinha uma identidade com aquele local. E aí ela acabou tendo alguns problemas de saúde e futuramente, né, ou posteriormente, chegou a falecer, tá? Então isso mostra o quê? Que aquela terra não é só recurso, não é só dinheiro. É também sentimento, é identidade, é pertencimento, tá? Então vamos sempre lembrar isso. Então, ó, a agricultura camponesa, reprodução social da família, a terra com um sentimento, com um vínculo e realizada em pequenas e médias propriedades, tá certo? E aí, ó, qual que são as características que são valorizadas dentro dessa agricultura camponesa? Primeiro, os saberes e experiências tradicionais, tá? Então, tudo que já foi feito e os saberes e conhecimentos que foram sendo construídos com o passar do tempo na produção, eles são valorizados. Então, eu valorizo as experiências dos meus pais, dos meus avós, e tudo isso é importante para mim hoje, enquanto um agricultor camponês, fazer a minha produção, beleza? Primeiro, a segunda coisa, vida comunitária, tá? São pequenas e médias propriedades, então as pessoas estão mais próximas. E essa comunidade, essa vida comunitária, ela é extremamente importante para esse desenvolvimento da agricultura. Seja nas relações de troca de favores, né, ou troca de serviços, então, você faz isso aqui para mim, que eu vou aí e te ajudo a fazer também, arruma essa cerca, colhe esse café que eu vou te pagar, ou te ajudando, ou com um saco de café, né, da maneira que for estabelecido isso, tá? Então essa vida comunitária, essas relações, elas são extremamente importantes para a manutenção dessas pessoas, beleza? Outra grande característica de valorização, ó, diferentes produtos e cultivos. Então, de maneira geral, a gente não tem só uma cultura, não tem uma monocultura, a gente vai ter uma policultura, né? Então vai ter uma fruta, vai ter grãos, vai ter uma vaca que vai ter leite, vai ter carne, vai ter galinha e tal. Então a gente tem uma diversidade de produtos. E além disso, né, muitas vezes, por exemplo, você colhe algumas frutas, o que normalmente acontece? Você vende esses produtos in natura, mas você também faz uma geleia, faz um bolo. Então, quer dizer, a fonte de renda ela é bastante diversificada, tá? Por isso que eu falei aqui, ó, diferentes produtos e diferentes cultivos. Então, é muito difícil você ver uma pequena ou média propriedade com uma monocultura, por exemplo, só soja, só milho ou o que for, tá? Então, muitos desses produtos eles são utilizados para abastecimento da própria família. É por isso que a gente fala da agricultura de subsistência, né? Eu planto para minha própria família consumir, mas o excedente também, o que sobra, ele é comercializado, tá? E os produtos da agricultura camponesa, os alimentos, eles são, em sua maioria, destinados ao mercado interno, tá certo?
Então, a agricultura camponesa, lembrou, produtos, alimentos destinados ao mercado interno, tá certo? Estima-se que hoje no Brasil, cerca de 70% dos alimentos que nós consumimos, eles vêm da agricultura camponesa, certo? Fechou até aí? E qual a diferença para o agronegócio? A primeira coisa, o agronegócio, a gente vem pensar um pouco no histórico dele, a gente vai lembrar lá da plantation. O que era plantation? A plantation é mole. Mas como assim, Dudu? Você tá louco? Como é que eu vou saber que uma plantation é mole, é dura? O que é isso? Plantation é mole. Ó, plantation era o modo de produção que era utilizado desde lá das primeiras atividades econômicas brasileiras, como por exemplo a cana-de-açúcar, tá? Ó, por que então que plantation é mole? Ó, mole, MO, monocultura, beleza? Mole, MO, monocultura. L, latifúndio. Latifúndio, lembra do conceito de latifúndio que a gente já viu. Latifúndios são o quê? Grandes áreas, grandes propriedades, tá certo? Na mão do latifundiário, ok? E exportação. Então, eram monoculturas produzidas em grandes áreas com o objetivo de exportação, beleza? Então eu brinco aqui, ó, que a plantation era o avô do agronegócio. E por quê? Porque posteriormente a essa Revolução Verde, que a gente já viu também o conceito de Revolução Verde, que é o quê? A modernização da agricultura, eu adicionei nessa forma de produção o quê? A tecnologia, a indústria, beleza? Então, hoje, o agronegócio é, além de uma monocultura em grandes áreas com o objetivo de exportação, eu tenho adicionado a isso a tecnologia. Então, eu consigo aumentar ainda mais a minha produtividade e a minha rapidez na produção, na comercialização e tudo mais, beleza? Então, o agronegócio hoje ele é conhecido principalmente o quê? A partir da sua utilização de tecnologia de ponta, tá? Então, vamos lembrar que a Revolução Verde, ela aconteceu, a modernização da agricultura, mas ela foi desigual. Não foram todos os produtores e nem todos os locais que conseguiram desenvolver a sua agricultura com essa alta tecnologia, né? Então, aquele pequeno produtor, muitas vezes, não tinha como que? Não tinha acesso a créditos e aí não tinha acesso também a esse maquinário, beleza? Então, a modernização da agricultura, ela privilegiou principalmente a grande produção, o agronegócio, beleza? Vamos sempre lembrar disso. Então, a modernização ela foi desigual e ainda é, tá? Hoje, um pequeno produtor, ele tenta conseguir um financiamento, é muito mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes o único bem que ele tem é aquela fazenda dele, é aquela área de produção. Então, ele não tem nem como colocar como garantia de um empréstimo aquele local, que é a única coisa que ele tem. Se ele não der conta de pagar, ele vai perder o seu único bem, a sua moradia, beleza? E já os grandes produtores, né, os grandes grupos empresariais ou os grandes fazendeiros aí do agronegócio, eles já têm uma condição melhor e conseguem esse acesso a créditos, a políticas públicas específicas para manutenção da sua produção, beleza? Então, ó, quais são as características então do agronegócio? A primeira coisa, buscar o lucro, tá? E tá errado isso, Eduardo? Não, não tá errado. Mas o que diferencia ele então da agricultura camponesa? O agronegócio, muitas vezes, a terra para o agronegócio é visto como uma propriedade, como uma fonte de renda, tá? Não necessariamente esse grande produtor ele tem um vínculo com a terra, um vínculo afetivo, como o camponês na agricultura camponesa, tá? Então a terra está ali para ser cultivada, para gerar lucro, para gerar renda para sua reprodução. Mas muitas vezes esse vínculo com a terra mais afetivo ele não existe, beleza? Então, ó, uma outra característica do agronegócio, monocultura, tá? Então um só cultivo. Ah, Eduardo, então ele só planta aquilo? Não. Então são grandes áreas com um só produto, mas pode haver o quê? Pode ter eles podem intercalar os tipos de produtos que são produzidos. Mas, então, por exemplo, hoje eu vou plantar soja, depois que eu colher a soja eu vou plantar milho, depois eu vou plantar, sei lá, cana-de-açúcar,
mas são grandes áreas com um cultivo. Eu tirei esse cultivo, eu venho e coloco outro. Então, de maneira geral, o agronegócio, monocultura, certo? Grandes propriedades, lembrar aqui do mole, né? Então isso tá mole, tá fácil. E sempre lembrar também da alta tecnologia, tá certo? Então hoje nós temos maquinários, né? Vocês sabem aí melhor que eu, que muitas vezes não precisam nem de pessoas, né? Pilotando as máquinas. Elas são todas controladas por GPS, por computador e fazem o trabalho, tá? Então essa modernização da agricultura que a gente falou, se por um lado ela trouxe aumento da produtividade e rapidez, né, nessa produção, seja pela utilização de máquinas, seja pela utilização dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né, os fertilizantes químicos, tudo mais. Por outro lado, ele trouxe algumas questões que são importantes da gente destacar, que é principalmente o desemprego no campo, tá? E problemas relacionados aos impactos ambientais dessa produção, beleza? Quando a gente teve uma modernização da agricultura, a gente também teve no nosso país uma ampliação dos impactos ambientais, tá? Dos problemas ambientais trazidos a partir dessa produção, tá? Isso não quer dizer que todo o agronegócio, todo produtor vai gerar impacto para o meio ambiente, mas de maneira geral a gente teve esse aumento, até porque também a gente teve o quê? Um aumento da área de produção, beleza? E aí, ó, eu trouxe esse símbolozinho aqui, ó, que eu vou falar para vocês, só para ficar claro, mas pelo meu desenho vocês têm certeza do que é o símbolo da Globo, tá? Porque o que acontece? Exatamente por esses problemas ambientais que foram gerados a partir desse aumento da produção, dessas grandes áreas produtivas e da utilização de produtos, né, químicos para manutenção ou para o controle de pragas e tudo mais, o agronegócio, durante um tempo, ele passou a ser vinculado com problemas ambientais. Então, falava em agronegócio, pensava em problemas ambientais. Falava em agrotóxico, pensava em problemas ambientais, tá? E aí, o que passou-se a se pensar? Que tem que investir o quê? Na propaganda, buscar uma nova imagem para o agronegócio. E nos últimos anos é isso que tem acontecido. Aquela propaganda da Globo que fala o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, é exatamente para mostrar o quê? A importância do agro para o nosso país, seja para a alimentação das pessoas, ou seja também para essa, né? Então, seja para a alimentação das pessoas, ou seja também para a economia do país, né? Onde as exportações de matéria-prima ou de produtos agrícolas se colocam lá em cima e são extremamente importantes para o PIB brasileiro, tá? A única coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro, quando fala o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, está colocando todo o campo brasileiro no mesmo pacote, tá? Então a gente tem que ter a consciência que o agro não é tudo. Todo o campo brasileiro não é agronegócio. A gente tem sim o agronegócio como uma fatia extremamente importante desse campo. Mas a gente tem também aqui, ó, a agricultura camponesa, né? A agricultura em pequena produção, que também é extremamente importante. Por quê? Porque é ela que destina grande parte dos seus alimentos ao mercado interno, tá? O agronegócio, qual que é o principal objetivo dele? A exportação, alcançar o mercado externo. Então, o que muitas vezes a gente tem não é a produção de alimentos que são consumidos dentro do país, é a produção de produtos o quê? Que são valorizados no mercado externo, tá? Então, sempre lembrar isso. O agronegócio muitas vezes vai produzir o que o mercado externo está procurando, tá? Então, é por isso que a gente tem essa relação, ó. Enquanto 70% dos alimentos que nós consumimos no Brasil vem da agricultura familiar e apenas 30% do agronegócio, os produtos de exportação a gente tem o contrário. 70% desses produtos vêm do agronegócio e 30% da agricultura familiar, beleza? Então tem essa modificação de objetivos e características. Então o campo brasileiro ele é bastante diverso. Ele tem desde pequenas e médias produções até grandes produções, então a gente nunca coloca no mesmo pacote, tá? Onde as duas formas de produção, os dois modos de produção, eles são importantes, beleza? Até aí? Tranquilo? Ó, outra coisa que eu queria falar é sobre isso daqui, ó, agricultura alternativa. O que quer dizer uma agricultura alternativa?
é uma agricultura que é o quê? É diferente ou que vem como uma alternativa a esses modos de produção, tá? Quando eu falo, por exemplo, da utilização dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, independente de como a gente chama, nem a agricultura camponesa e nem o agronegócio, são sinônimos de utilização ou não, tá? Então nós temos setores do agronegócio que não utilizam, nós temos setores da agricultura camponesa que utilizam e que não utilizam, beleza? Então, agricultura camponesa ou agronegócio não é sinônimo de utilização de agrotóxicos ou não utilização de agrotóxicos. A agricultura alternativa é exatamente essa o quê? É uma alternativa a esse modo de produção. E aí dentro da agricultura alternativa nós temos uma série de modos de produção. Entre elas, eu gostaria de destacar aqui para vocês a agricultura orgânica, tá? Então, que é aquela agricultura que não utiliza nenhum defensivo, nenhum produto, né, químico produzido pela indústria. Então, tanto o controle de pragas quanto a fertilização dos solos e tudo mais, elas são com materiais provenientes da própria natureza, beleza? E aí, os produtores que conseguem, né, adotar esse tipo de produção, eles recebem o selo de produto orgânico, livre dessas substâncias, e a partir daí o seu produto ele tem o quê? Um valor agregado maior, ele é um produto mais valorizado exatamente por isso, tá? Qual que é a questão da agricultura orgânica? A questão é muito simples. Primeiro, é uma agricultura que não é tão incentivada hoje no país, através de políticas públicas e financiamento, como a agricultura tradicional, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que exatamente por essa falta de incentivo e pela maneira que tem que ser cuidada da produção, que tem que ser um cuidado mais próximo, né, com mais aplicações de produtos, né, com mais cuidado mesmo, essa produção, esses produtos eles acabam sendo mais caros, tá? E eles sendo mais caros, eles não estão acessíveis a toda a população. Então, um produto orgânico, para ser produzido, ele precisa ter maior acompanhamento. E aí eu gasto mais recursos para esse acompanhamento. Consequentemente, esses recursos gastos, eles são adicionados ao preço do produto, que fica mais caro. E aí acaba não sendo acessível para toda a população, beleza? Então essa é a grande questão da agricultura orgânica, esse primeiro destaque. Um outro modo de produção que a gente conhece como a agricultura alternativa são as agroflorestas, tá? Então é aquelas, eles costumam falar, né? Floresta com produção de comida. Então é o que? É a agricultura misturado com a floresta, beleza? Você fala assim, nossa Eduardo, mas que coisa confusa. Para a gente entender um pouco mais sobre as agroflorestas, eu coloquei para vocês o nosso próximo item aqui, que é a atividade, um documentário que chama Da Horta à Floresta. Ele vai explicar mais ou menos, ele vai explicar, né, com certeza, quais são os elementos e as características dessa agrofloresta. Então, quais são os seus objetivos, a forma que ela é realizada e para que fazer essa junção, por exemplo, de agricultura com floresta, né? Então, qual que é a consequência de tudo isso, beleza? Então, aí vocês dão uma olhadinha e aí também é a partir desse documentário que vocês vão fazer a nossa atividade, ok? Galera, agradeço. Se ficou alguma dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês, podem me procurar. E no mais, fiquem bem e espero que consigam estudar, consigam dar uma olhada em todo esse material, ok? Valeu e um abraço!